paz do Senhor a todos, quero glorificar a Deus por mais esta oportunidade e pedir permissão para você para entrar na sua casa, no seu lar, para lhe trazer uma palavra de fé, de edificação e de mudança de vida. Quero começar esse programa, denominado Programa Palavra de Fé, fazendo uma oração por você, pela sua casa, pela sua família, impetrando as ricas bênçãos de Deus. Eu quero que você entenda que as bênçãos de Deus enriquecem, não empobrecem e não acrescentam dores. Tudo o que Deus faz é bom e é perfeito. Ore comigo nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai das luzes, começamos mais um programa Palavra de Fé e queremos, em nome de Jesus Cristo, pedir ao Senhor que esteja abençoando os ouvintes, aqueles que estão nos assistindo nos quatro cantos da terra, aonde eles estiverem, a sua palavra chega com eficácia, com poder de transformação e abençoador. Nós oramos, Pai, agradecido pela vida de todos esses irmãos e irmãs, essas pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo, e pedindo ao Senhor que os abençoe com toda sorte de bênção. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu quero, nesta oportunidade, vos trazer uma palavra de edificação. Palavra esta que é poderosa, poderosa. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, como eu já disse anteriormente. E eu quero fazer menção do texto na palavra de Deus, que encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16 e versículo de número 31, que diz assim: E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Eu quero começar esta mensagem dizendo a você que Jesus, ele é poderoso para perdoar, para transformar, para alcançar, para mudar a vida daqueles que creem nele. É importante nós lembrarmos e dizermos que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Foi o próprio Deus quem disse isso. Assim será toda palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. O objetivo desta mensagem, nesta oportunidade, é dizer a você que está me assistindo, que está me ouvindo, que existe esperança para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para o seu ente querido, aquele ou aquela que você pensa estar tão longe, que já não tem mais jeito, já não tem mais solução. Eu quero apresentar a você nesta oportunidade Jesus Cristo, o Filho de Deus, o pão vivo descido do céu, o manancial de águas vivificadoras. Este texto que eu fiz menção fala a respeito de dois homens de Deus, conhecidos como Paulo e Silas. Estes homens de Deus estavam anunciando a palavra, pregando a palavra de Deus com poder, com unção, com graça, com autoridade. E passando por um determinado lugar, a Bíblia diz que eles se deparam com uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. Eles estavam nas imediações de Tiatira. E por onde Paulo e Silas passavam, essa mulher por vários dias tentava honrá-los ou exaltá-los, mas de uma forma que Paulo se incomodou. Por que Paulo se incomodou? Porque a Bíblia diz que Deus não dá a sua glória a outrem. E Paulo, cheio do Espírito, ele percebe que o sentimento desta jovem, tomada por um espírito de adivinhação, um espírito que não provinha de Deus, que ela fazia aquilo, mas não para a glória de Deus, mas para a glória de homens. E Paulo, sensibilizado ou sensível à voz do Espírito Santo, ele repreende o espírito que está sobre esta jovem. Esta jovem dava muito lucro aos seus senhores, ela adivinhava acerca da vida das pessoas que ali estavam, e isso gerava um grande lucro para os seus senhores. Porém,
Entretanto, Paulo, observando o que estava acontecendo, repreende esse espírito. Repreende o espírito de adivinhação. Em contrapartida, os senhores desta jovem, ou por que não dizer o dono dessa jovem, eles se revoltam contra Paulo e Silas. Eles começam a dizer para os principais, os maiorais, os poderosos que tinham o poder de prender e soltar naquela época, dizendo: olha, nós somos romanos, e estes judeus vêm aqui nos perturbar, ensinando algo que nós não cremos, que nós não aceitamos. E Paulo e Silas, então, são levados ao cárcere interior. Tudo porque repreenderam um espírito de adivinhação que estava na vida daquela moça, daquela jovem. A Bíblia diz que, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. O resultado de se pregar o evangelho genuíno, o resultado de nós queremos servir a Deus com temor, integridade, fidelidade, vai nos levar a passar por algumas situações adversas. Mas é bom nós lembrarmos que o próprio Cristo disse isso. Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não está na Bíblia, mas eu creio pela Bíblia que se Cristo venceu, nós também com ele venceremos. Até porque a palavra de Deus diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu gostaria que você entendesse, que você compreendesse nesta oportunidade, que às vezes, ou na maioria das vezes, o fato de nós estarmos pregando a verdade, ensinando o que é certo, não nos isentará de passarmos por problemas, por adversidades, por perseguições, por tribulações. O exemplo claro é do próprio Cristo. Jesus veio para pregar a verdade, anunciar o ano aceitável do Senhor, proclamar liberdade aos cativos e oprimidos, e entre os próprios seus, ele foi tido como aquele que expulsava demônios com poder de Beelzebu. Jesus nunca fez mal a ninguém, pelo contrário, ele sempre fez bem, faz bem, mas algumas pessoas o perseguiram ao ponto dele ser entregue ao Império Romano, ser crucificado. Nós sabemos da história. Então eu quero lhe dizer que o fato de nós fazermos o que é bom, tentarmos viver uma vida de seriedade, na verdade, em Cristo, isso vai nos causar algumas dores, vai nos trazer alguns problemas, mas o segredo é nós permanecermos firmados em Cristo, acreditar que Ele é poderoso para nos garantir vitória, mesmo no momento de adversidade. Existem algumas coisas que nós podemos fazer para amenizar a dor, o nosso sofrimento. E a Bíblia diz que Paulo e Silas apanharam, foram açoitados, foram presos no cárcere interior, os seus pés amarrados, mas o que me chama a atenção é que próximo da meia-noite, Paulo e Silas, debilitados fisicamente, eles ainda encontravam forças espirituais para louvar a Deus, para engrandecer a Deus, e aqui está o segredo da minha e da sua vitória. Aqui está o segredo da minha e da sua vitória. Em meio às lutas, às provações, eu quero abrir aqui um parênteses para lhe falar a respeito de um texto que encontra-se em Mateus capítulo 8, a partir do versículo 23, que diz assim: e entrando ele no barco, ele quem? Jesus, os seus discípulos o seguiam, e a Bíblia diz que Jesus estava muito cansado. Ele deitou um pouco para repousar, mas enquanto ele repousava, um grande vento os assolava. O vento faz com que o mar se revolte,
as ondas ficam altas e a impressão que dá é que o barco irá a pique. Alguns dos seus discípulos acordam o mestre e dizem: desperta, desperta porque estamos perecendo. Jesus levanta, olha para os seus discípulos e diz a eles: homens de pequena fé. Homens de pequena fé. E a Bíblia diz então que Jesus levanta-se, repreende o vento, repreende as águas que estavam turbulentas e segue grande bonança. Isso é fato. Todas as vezes que nós quisermos seguir a Cristo, fazer o que é bom, o que é certo, devemos estar preparados para os reveses da vida, os levantes da vida. O fato de nós servirmos a Cristo não nos isenta de passarmos por alguns problemas, por algumas dificuldades. Todos nós passaremos por isso. Quer sejamos servos de Deus ou não, os reveses da vida estão aí, os percalços da vida, os problemas, as adversidades, em todas as áreas de nossas vidas, quer seja na área espiritual, ministerial, familiar, material, mas em Cristo nós somos mais do que vencedores. Que ensinamento eu tiro deste texto? Que mesmo assim, em meia tribulação, machucados, quem sabe para muitos desanimados, que não era o caso de Paulo e de Silas, desesperançosos, que não era o caso de Paulo e Silas, eu quero chamar a sua atenção para te dizer o seguinte: mesmo na condição em que Paulo e Silas se encontravam, eles tiraram força da fraqueza. A Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. A palavra de Deus diz: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e orai sem cessar. Paulo e Silas, debilitados fisicamente, mas prontos e preparados espiritualmente. A Bíblia diz que a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Paulo e Silas tiram da sua fraqueza, do seu momento de fragilidade, força, porque acreditavam no poder do Cristo ressurreto, do Cristo vivo, e eles começam a cantar, começam a louvar a Deus, adorar ao Senhor. E a Bíblia diz que próximo da meia-noite, há um grande estrondo na prisão, há um grande estrondo, e perto da meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam, e nós entendemos que Deus é poderoso. É nesse momento de angústia, de perplexidade, é nesse momento de adversidade que o poder de Deus vai se manifestar. É quando você diz que já não tem mais jeito, não tem mais saída, não tem mais solução, que as suas forças foram todas elas minadas. Você não tem mais saída para nada. É que Deus se manifesta para te garantir vitória. A minha palavra nessa oportunidade é para dizer para você que mesmo em meio às turbulências da vida, os percalços da vida, as adversidades da vida, ainda há esperança. Pastor, mas eu estou sem força até para clamar. Não tem problema. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Imagine Paulo e Silas louvando a Deus. O louvor, a adoração, a oração era tão graciosa ou tão cheia de graça que subiu diretamente ao trono de Deus, ao ponto de Deus permitir, diz assim no versículo 26 de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, gritou bem alto, e tirou a sua espada, e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo e Silas, tomados pelo poder de Deus, ele diz ao carcereiro: não faças tal coisa, pois ninguém fugiu, todos nós estamos aqui.
Sabe o que eu aprendo aqui também? Que na adversidade, Deus me dá a oportunidade de falar do seu amor para alguém. E foi o que Paulo e Silas disse a este carcereiro. Quando o carcereiro vê que a prisão foi aberta e que ninguém fugiu, ele diz: isso só pode ser milagre. Isso só pode ser coisa de um Deus que vive e vive de eternidade a eternidade. Paulo não perde a oportunidade. E este carcereiro pergunta: o que eu devo fazer para ter a vida eterna? Paulo e Silas, machucados fisicamente, mas tomados pelo poder de Deus, eles dizem, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. É esta mensagem que eu quero deixar para você. Não tem como não repetir o que eu disse no programa anterior. João 14,6, Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Entenda isso. Na provação, na adversidade, nas circunstâncias contrárias, Deus te dá a oportunidade de anunciar o nome de Jesus. Este nome que está acima de todos os nomes. Esse nome que é poderoso para salvar, perdoar, curar e libertar. Diz a Bíblia que o carcereiro os tira da prisão, lava-os, leva-os à sua casa, e diz a Bíblia que o carcereiro e toda a sua casa têm um encontro real e verdadeiro com Jesus. É essa palavra que eu quero deixar para você. Jesus é a solução para todos os seus problemas. Jesus é aquele que te dá paz. A Bíblia diz que o nome dele é Jeová Shalom, a minha e a sua paz. A Bíblia diz que ele é o príncipe da paz. Permita Jesus entrar na sua casa. Permita Jesus entrar na sua vida. Ele vai te dar vitória. Eu quero orar por você. Pai das luzes, fiel e verdadeiro, que a tua paz reine neste lar, nesta casa, entre essas pessoas, e que eles possam entender que o Senhor é bom e maravilhoso. Obrigado por tudo e até uma próxima oportunidade, ó Deus. O Senhor nos permitindo, estaremos aqui falando do teu amor e da tua grandeza. Em nome de Jesus nós oramos e já te agradecemos por tudo, em o nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe em Cristo Jesus e até uma próxima oportunidade.